Shalom, meu nome é Gibson, para quem não me conhece. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre o dom de línguas, o falar de línguas estranhas, ou língua dos anjos. Eu vou ler no capítulo 10 de Atos, mas eu peço que vocês com calma leiam o capítulo inteiro. Mas eu vou ler alguns versos, do 44 ao 48, que diz assim: Ainda Pedro falava essas coisas, e desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que acompanhavam Pedro, viram que foi derramado o dom do Espírito Santo nos gentios. Então Pedro tomou a palavra e disse: Pode porventura alguém recusar a água do batismo para que não sejam batizados estes? Pois como nós fomos selados com o Espírito da vida eterna. Tá? Então por que teve que acontecer isso? Por que aconteceu isso? Porque Pedro pregava para um grupo de romanos e falou dos profetas, né, desde Cristo, da vinda, depois falou da chegada, da entrada dele pela porta do mundo, nascido de mulher, falou da morte, da ressurreição, da ascensão, mas em momento nenhum Pedro tocou no assunto do batismo. E aí o Pai queria salvar aquele grupo também, como a nós, como a eles, como a todos, e vai derramar o Espírito Santo, começar a falar em línguas. Então, aquilo foi um sinal para Pedro, que não cria, que o Eterno também quer abençoar os gentios, aqueles romanos. E ele fala isso. Tanto que a gente vê que ele negava, não queria falar sobre o batismo, que quando ele cai, quando a ficha cai, ele fala: quem sou eu, né, para negar o do batismo, se o próprio Pai, o Criador, não negou a esses o dom do Espírito, da vida eterna, como a nós. E batizou todo mundo. Mas por que Pedro teve que presenciar isso? E por que isso está registrado na palavra hoje? Livro de Coríntios, 1 Coríntios 12, 13 e 14, 3 capítulos importantíssimos. Se você quiser ler, se você quiser aprender sobre isso, sem misticismo, tá? Leia esses 3 capítulos. Mas eu vou ler o capítulo 14 e o versículo 22. Vai dizer o motivo do porquê o Eterno derramou sobre aqueles gentios o dom de línguas. No 22 do capítulo 14 diz assim: De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, porém para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Pronto, é simples assim. Então o dom de línguas é para você que tem dúvidas, ou tinha na época, que você tinha um selo da eternidade, tinha o selo do Espírito Santo. Então o que o Eterno faz? Derrama sobre você o Espírito dele, a glória é tão grande que você começa a falar até na língua dos anjos lá, da glória. Pronto, então você sabe, a partir daquele momento, que você foi selado com o Espírito da eternidade, para todo sempre, está contigo, pronto. Você não precisa mais ficar repetindo. Mas o que acontece no meio, principalmente desses pentecostais, que ficam repetindo, porque a memória gravou, a mente gravou, memorizou uma frase. Você pode reparar que eles repetem sempre as mesmas palavras, formando uma única frase, sempre. Ele está 20 anos na igreja, quando ele abre a boca para falar em línguas, é a mesma ladainha, é a mesma frase, repetindo a mesma palavra. Então ele já não está mais no espírito, ele está na carne, está na vaidade dele. Para humilhar o outro pobrezinho que recém chegou, né? Aí ele tem, olha como é que ele é espiritual. O outro não. Fica até, não falo em língua, não sou espiritual, mas é. Ele não precisa. Cara, gente, é aquela coisa, sabe? O dom é por um propósito. Leia esses capítulos que eu estou te falando. Por favor, leia esses capítulos que eu estou te falando. Atos 10, Coríntios 12, 13 e 14. Explica isso muito bem explicadinho. Então, na realidade, tem muito mais, vamos dizer assim, vaidade, carnalidade, vaidade humana, do que espiritual nessas pessoas que ficam sapateando aí, fazendo um oba-oba danado, inclusive humilhando, fazendo se sentir mal aqueles que não falam em línguas. Fazendo, inclusive, tropeçar na fé. Tá bom, gente? Então, entenda esse detalhe. O dom do Espírito é para quem não crê. Você não cria, passou a falar, acabou. Não vai ter mais a segunda dose.
Não vai ter mais. Já foi selado, você já sabe que foi, acabou. Simples assim. E o que crê, gente, não precisa, nunca vai falar em línguas. Eu fui batizado em 86, do século passado. 1986 do século passado. Até hoje, até a data de hoje, desse vídeo, eu nunca falei em línguas e nunca busquei esse dom. Porque eu tenho certeza que eu tenho o selo do Espírito Santo. Eu vejo pelas obras que o Eterno faz pelas minhas mãos e a palavra que sai da minha boca quando eu me proponho a anunciar Cristo e a Yahushua ressuscitado ao terceiro dia. Simples assim. Tá bom, meus queridos? Então, vamos desmistificar essa coisa, vamos estudar esses capítulos que eu falei e vamos ser felizes. Até o próximo vídeo, que o Eterno abençoe a todos. E, detalhe, compartilhe, por favor, principalmente para quem se acha o bambambam.